Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus nos ilumine para que continuemos o nosso caminho em busca dessa luz e dessa paz e principalmente do amor tão necessário à nossa ascensão a mundos melhores. Eu fiz um resumo de uma palestra nossa da Ramatiz, a reunião número 4, que fala do Evangelho, da lei moral e do livre-arbítrio. Evidente que a nossa palestra lá na Ramatiz demora 1 hora e aqui a gente vai fazer um resumo disso. A transição para uma nova era já estava inserido no planejamento divino. A espiritualidade tem propiciado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica do apoio e do consolo. Nós nunca estamos sozinhos nesse apoio. A caminhada rumo à transição planetária, ela teve início na década de 1950. Isso já vem melhorando e deverá durar pelos próximos 200 anos. Então nós estamos no meio do caminho da regeneração. Podemos dizer que já estamos no mundo de regeneração e cada vez melhor. O que podemos ressaltar, segundo as orientações de nossos mentores, é que os brasileiros não devem entrar em estado de desesperança, pois tudo virá a seu tempo. Numa brevidade tal para nós, eles, espíritos, que pode significar ainda vários anos ou décadas para o encarnado, para nós, mas torna-se primordial que cada um de nós faça a nossa parte, trabalho, autotransformação, educação dos instintos inferiores. Essas orientações, elas têm no livro do Ramatiz chamada Derradeira Chamada para o Novo Tempo na Terra. Chegamos a um tempo em que nada mais poderá ser escondido. Tudo virá à tona. Essa clareza ética é inerente aos tempos que são chegados. A internet, as informações, o que acontece lá no Japão, na Índia, na ponta do planeta, imediatamente nós estamos sabendo. Não tem como esconder. A verdade aparece. Não adianta mentir. Estamos no tempo de fazer a nossa reflexão. Pensar, graças a Deus, que as situações adversas na nossa vida fazem com que a gente seja impulsionado a evoluir, a andar para frente. A única maneira da gente dar um passo à frente na beira do precipício é recuar 2. Então essas crises, essas situações adversas que acontecem na nossa vida, elas fazem bem, porque faz a gente refletir sobre o que estamos fazendo aqui nesse planeta. O homem que não desenvolve em si os atributos divinos é semelhante a um doente que, embora creia no medicamento, não segue a receita médica. O sujeito vai ao médico, diz o que sente, o médico receita um remédio e ele não toma, ele guarda o remédio e quer ficar bom. A crença em Deus pouco significa na pessoa que ainda explora os outros, que maltrata, que furta, que destrói, que mata o próximo, que leva vantagem em cima das situações, que tem esse apego tão grande na vida, que não pensa de outra maneira. As criaturas condicionadas à crença sistemática e estandardizada, elas não modificam o interior dela, nem incorporam os valores incomuns do eu divino. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente tem uma bandeira, eu sou crente, evangélico, eu sou espírita, eu sou cristão,
eu sou maçom, eu sou do Rosa Cruz, eu sou um bandista, eu sou candomblecista, não importa o que. É como se aquela bandeira fosse a verdade pura e crua. O que nós precisamos é universalizar o nosso sentimento. No fundo, o que a gente busca é o amor incondicional, como diz o vovô, aquele que não serve para, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Provavelmente, todos nós que levantamos um estandarte da verdade, que a gente acha a verdade, ignora que essa conquista individual é através do estudo, da abnegação, do serviço ao próximo e, sobretudo, da ação independente de qualquer interesse egoísta. Sabe o que é isso? Quando a gente faz algum favor para alguém, esquece. Esquece. Aquilo sai do coração, é como o amor incondicional. A Terra, ela traz condições de pelo menos 30 bilhões de almas possam estar encarnadas, vivendo aqui entre nós em plena harmonia, em paz e realização física, mental, emocional e espiritual. Hoje, com os processos migratórios, as almas continuam chegando à Terra, almas avançadas mentalmente, outras atrasadas e outras espiritualmente evoluídas. Há quase 30 bilhões de seres na Terra, somando-se encarnados e desencarnados. Se a gente supor que só 7 bilhões e 300 milhões estão encarnados, isso quer dizer que 22 bilhões e 700 milhões ainda estão esperando a sua chance. O que prejudica e atrasa o nosso progresso espiritual? O que realmente prejudica? Atitudes e pensamentos de baixo teor vibratório que prendem mais a karmas, a paixões e a vícios no mundo denso, mundo materialista, que é a briga do espiritismo. O espiritismo briga contra o materialismo. Existem muitos que sabem disso, mas criam subterfúgios mentais, que nós somos inteligentes, para ludibriar esses sentimentos e se manterem aprisionados a vícios do passado, seja no pensar, seja nas sensações físicas, ou no consumo do material de luxo, do bem-estar, para além daquilo que de fato necessita para uma qualidade de vida saudável. A gente fica se iludindo com as formas, com a matéria, com os bons momentos, com o conforto, e esquece do principal, que é a nossa alma imortal. E sem essa educação da mente, sem contato com a natureza dos próprios sentimentos e sem profundo esforço de transformação interior, não há como vencer essas forças que nos arrastam cada vez mais para a matéria, que puxa o ser humano ao apego das energias mais grosseiras. Não existe mágica na evolução e nenhum ser superior puxará para cima alma alguma que não o deseje e não se esforce para subir. Não tem aquele ditado, ajuda-te, o céu te ajudará? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Um sacrifício. Pensar a longo prazo significa: para onde eu irei após sair desse mundo denso das formas? Morrer nesse corpo. Acabou? Não vai ter mais nada? Qual tem sido a minha conduta interior? O que tenho feito interiormente para enfrentar a morte física? Vírus, já que a gente está numa época de pandemia, vou lembrar mais um detalhe aqui: vírus, fungos, bactérias são formas primitivas de vida e nós passamos por lá.
A luta dessas criaturas são para sobreviver. Eles são a transição para o reino animal, do mundo vegetal para o mundo animal. Se o amor divino envolve a tudo e a todos, e por quê? É porque todos esses filhos de Deus, essas criaturas, também recebem seus cuidados amoráveis através dos devas, dos anjos e dos espíritos colaboradores. Todos eles são cuidados, assim como o mundo vegetal, também nós passamos por lá, o mundo das sensações. E uma samambaia, que é uma forma primitiva de uma frondosa árvore, um dia terá a sua transformação numa árvore frondosa, bonita. Isso demora uma eternidade, mas a eternidade não é nada na nossa vida imortal. Vírus e bactérias podem ser absorvidos pelo homem, pelos corpos físicos? Sim, pode. E somente agora, mais um detalhe, somente em caso de desequilíbrio ou fragilidade do corpo, o que normalmente pode estar relacionado com fragilidade no campo mental, emocional, espiritual. Vocês lembram? Mente sã, corpo sadio. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Uma casa desarrumada, toda bagunçada, em que a gente vai comer e vai deixando os restos de comida pelo chão, tudo sujo, sem higiene nenhuma, o que acontece? Ela oferece ambiente para que a casa fique infestada de fungos, de bactérias, de vírus, de insetos, de ratos. E aquilo ali é um ambiente cheio para tudo isso. Essas criaturas vão procurar o ambiente adequado à proliferação delas, como o vírus, como a bactéria, como os fungos. Então, uma casa higienizada, limpa, não oferece ambiente nenhum e eles vão procurar outro terreno. Assim como o nosso corpo, que é a nossa casa, deve ser cuidado, higienizado, porque é através desse corpo que a gente aprende e resgata tudo que nós estamos fazendo e aprendendo aqui. Então temos que cuidar dele, do corpo, e além do corpo, muito mais da nossa mente, do que nós pensamos, porque 75% desse corpo é água. E a água se contamina com qualquer coisa, qualquer pensamento tóxico, qualquer ressentimento, qualquer situação mais desagradável, contamina a nossa mente e dá acesso a que ela crie condições para que todas essas bactérias astrais, vírus astrais, venham se aproximando de nós. E aí o corpo sofre, fica doente. Precisamos do estaleiro, vamos lá para o hospital, a ciência médica cuida de nós, a gente se recupera e volta. Mas se voltar e continuar num ambiente sem higiene, vai ficar doente de novo. É igual aquele que sofre infarto, vai para o hospital, melhora e volta, e não reflete sobre o seu temperamento, sobre o seu nervosismo, sobre o que está causando esse infarto, sobre a sua alimentação. Provavelmente vai ter o segundo, o terceiro e o quarto, todos sabem disso. Tem gente que já teve 5 infartos e chega a fazer coleção até desencarnar. As situações adversas é para que a gente tire proveito delas. As pessoas que nos incomodam, as pessoas azedas, que a gente chama de azeda, que não, entre aspas, não prestam, elas nos fazem mais bem do que mal. Que aqueles que mexem com as nossas emoções, que nos deixam em estado de irritação,
aguça em nós, aflora em nós aquilo que a gente tem que mudar. Aqueles que nos provocam fazem bem, porque as pessoas não vão mudar, pessoas são assim. Pessoas são o que são e quem tem que mudar somos nós, não elas. Então, voltando ao sistema imunológico, o sistema imunológico sadio, físico, afasta qualquer tipo de problema, de doença, como o Ramatiz fala. Não existe doença, existe doentes. E a gente, infelizmente, por causa da nossa ignorância, a gente vai oferecendo campo para todos esses problemas. Quem acredita na eternidade do Espírito não precisa se apegar ao mundo material. Tem ao próprio corpo aquele apego necessário apenas para utilizar o benefício da nossa ascensão, porque a vida continua. Quando o ser humano abrir seu coração para compreender que o próximo é tão imperfeito como ele mesmo, então começará a dar os primeiros passos para amar a si mesmo e ao próximo. Lembra do que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós descobriremos que podemos fazer nascer o amor dentro de nós, que não precisa esperar pela outra pessoa para dar-lhe amor, para nos dar amor. O amor está dentro de nós, a felicidade está conosco. Qualquer tipo de dependência e apego não será salutar e causará sofrimento mais cedo ou mais tarde. A felicidade está primeiro em nós, nessa luz que temos que fazer brilhar cada dia mais. E brilhando, a gente pode olhar para as pessoas de outra maneira, de uma maneira mais sensata, mais amorosa. E pensando assim, a gente fica: poxa, mas como eu vou fazer isso? É tão difícil viver. É tão difícil enfrentar essas situações, pessoas amargas, pessoas que guardam, que nos fazem ficar com ressentimento, com tristeza. Mas quem fica com tristeza, com ressentimento? Somos nós. As pessoas são o que elas são, elas não vão mudar. Então vamos buscar nos nossos irmãos mais evoluídos conselhos capazes de nos ajudar, e através da prece, através do raciocínio, da fé raciocinada, nós vamos nos melhorando, porque é o nosso objetivo, melhorar. Fui lá buscar alguns conselhos do nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: 20 exercícios para você fazer a reforma íntima. Qual o primeiro, Chico? Executar alegremente as nossas obrigações. Se a gente tem que fazer alguma coisa, faça de boa vontade. Coloque energia, coloque amor, dedicação naquilo que a gente faz. Se alguém nos ofende, fica calado. Silencie diante de uma ofensa. Reflete sobre aquilo. Aquilo não deve nos atingir. E se mexe com as nossas emoções, vamos tirar proveito disso. Falando em tirar proveito disso, eu me lembro de um sujeito que recebeu de herança uma fazenda. E ele foi com um amigo dele, uma fazenda no interior, e chegou lá na fazenda, o amigo: olha, amanhã eu venho te buscar, eu vou ficar... Ele falou: eu vou ficar por aqui, vou passear por essa fazenda e vou ver o que eu tenho que fazer. Você me pega de manhã? Pego. E ele foi passear pela fazenda. Quando chegou à tarde, ele descobriu que a fazenda era riquíssima em cascavéis, cobras. E num determinado momento, ele foi levantar uma tábua lá, cascavel estava embaixo e mordeu a mão dele. Ele correu, deu um corte, não tinha remédio, não tinha antídoto, não tinha nada, e ele melhorou aquilo, ficou a noite toda passando mal, aquilo inflamando, quase gangrenando, e foi para o hospital.
No dia seguinte, o amigo viu aquilo, levou para o médico, ele melhorou, tomou o soro antiofídico. E aí? Aí o amigo, você está maluco ficar numa fazenda dessa? Não tem nada ali, só cobra. Ele refletiu sobre aquilo, viu a dificuldade que ele tinha passado, aquele sofrimento, e pensou em produzir veneno da cascavel para fornecer para os laboratórios, para que se fizesse soro antiofídico e espalhasse por toda aquela região. Conclusão, ele enriqueceu porque ele tirou proveito daquela situação em benefício dos outros. Como diz o ditado, se te derem um limão azedo, faça uma limonada. Tira proveito disso. Esquecer o favor prestado. O terceiro conselho do Chico. Se a gente faz um favor, faça de boa vontade, com espontaneidade, e acabou por aí. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Ninguém é obrigado a nos tratar bem. Se trata bem é por amor, por amizade. Emudecer diante de uma agressividade. Se alguém nos agride, calado. Não reclama. Não vai adiantar nada a gente reclamar e atiçar o fogo. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Se as pessoas têm direito de ter opinião e pensar o que bem entenderem, nós não temos o direito de fazê-las pensar como nós. Então vamos respeitar a opinião de cada um e seguir em frente e abolir toda e qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, sem amargar, sem criticar, sem ofensas. Vamos treinar a paciência constante. Teve um momento de pressa e de irritação, calma. Muita calma nessa hora, não é o provérbio popular? Ouvir fraternalmente as mágoas dos outros, sem bibliografar as suas dores. Porque tem gente que quando a gente vai falar, fala, meu Deus, você está com problema do coração, eu estou com problema de fígado, de intestino, estou com hemorroida, estou com a cabeça doendo, e aí começa a ficar todo mundo naquele ambiente doente e acaba a gente adoecendo. Buscar afetação, buscar sem afetação o meio de ser útil. Desculpar-se sem desculpar. Agora, mais importante, uma coisa muito importante, não dizer mal de ninguém. Qualquer pessoa no mundo é uma criatura de Deus como nós. Então, para que falar mal? Que seja qualquer tipo de gente. Há que se ter um pouco de perdão, de misericórdia. Não é isso que a gente pede nas nossas preces? Pai, me perdoa, na mesma proporção que eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Se a gente não perdoa, como a gente vai falar mal? Queremos que os outros falem mal da gente? Não. Vamos buscar a melhor parte das outras pessoas. As pessoas que comungam experiências merecem que a gente veja esse lado bom. Vamos nos alegrar com a alegria dos nossos amigos, com os seus êxitos, e não falar, noga, que podia ser eu queria ter ganho no lugar dele. Isso é inveja. Brigar contra os pecados capitais. Não aborrecer quem trabalha. Quem trabalha merece respeito. Vamos ajudar espontaneamente. Vamos respeitar o serviço alheio, quaisquer que ele seja. Vamos reduzir os nossos problemas particulares com amor. Vamos servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. E mais, para resumir. O amor em uma frase curta. O Amor foi o último livro que saiu do Ramatiz agora no mês de maio, abril ou maio, psicografado pelo Sávio Mendonça. Servir
incondicionalmente e fraternalmente, sem afetação ou dependência emocional, desapegadamente, pois o amor, em sua expressão mais pura, não aprisiona, é livre, não tem cobrança, não tem dominação e nem controle descabido. Amor é aquele que sai do coração. E se a gente gosta de uma pessoa, não importa onde ela esteja, sempre vamos amar, sempre vamos gostar, porque sem a vida futura, a maior parte dos preceitos morais que o Chico falou e que o Evangelho fala não tem razão nenhuma de ser. Isso está lá, no ponto de vista, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vida de Jesus no nosso planeta, ela representou um momento especial para a Terra. Permitiu que seus habitantes se mantassem nessas vibrações dele e se sentisse mobilizado ao progresso espiritual. Então, o que Jesus veio fazer é nos contagiar com esse amor. Cabe a gente desenvolvê-lo em nós, em benefício de todos. Então, lembre-se, primeiro Deus acima de todas as coisas, depois o amor ao nosso próximo, e tudo nos será dado pela misericórdia divina. Deus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.